Olá, boa noite. A gente estamos entrando aqui na nossa live. Oi, querida. Boa noite. Semana que vem estaremos com você, minha querida Fabrina Flores. Oi, Francisco, que bom te ver por aqui. Muito bom mesmo. Boa noite. As nossas lives de terça-feira. Muito bom ver vocês por aqui. A gente hoje tá. Esse mês de maio a gente tá com uma programação bem bacana. Para quem tem acompanhado a gente fez toda uma programação em cima do Dia das Mães. Oi, Carol, boa noite, querida. Bom ver você por aqui. Oi, Grace. Então, esse mês tem sido, né? Estamos na metade de maio. A gente falou sobre maternidade real, que foi uma live bem bacana. E depois nós tivemos sobre amamentação. E a de hoje. Oi, Flávia da Integrare, que bom te ver! Então, a live de hoje é sobre incontinência urinária na gestação. A gente tem uma convidada muito especial, que é a Juliana Schultz, que já está entrando aqui. Para quem está entrando pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou Valéria Maurício, sou fisioterapeuta, bailarina, eu trabalho com Pilates e Gyrotonic, e nos últimos tempos meu trabalho tem sido desenvolvido na área da saúde da mulher, especialmente em obstetrícia, em gestação, parto e pós-parto, né? E a gente tá com essa convidada que eu super admiro, que é a Juliana, e o tema da live de hoje é incontinência urinária na gestação. Eu vou abrir aqui para a Juliana Schultz entrar. Ela que é mestre e doutora e fisioterapeuta e professora da PUC São Paulo. Grande colega e pessoa profissional que eu admiro bastante. Olá, Oi, querida! tudo bem? Que bom te ver! Online, pelo menos online, né? Pelo menos online. Gostoso, obrigada pelo convite. Imagina! A gente está aqui, eu queria que você se apresentasse, Ju, porque eu tenho muita gente aqui do Rio de Janeiro, né? E que Sim, não conhece essa pessoa. Tem artigos super importantes nessa área. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Estou aqui bom, anotando. sou fisioterapeuta, formada em educação física. Eu já sou fisioterapeuta há 15 anos. E desde o começo da formação, formei trabalho na parte de saúde, né? Então, o mundo feminino sempre estou. E desde o começo eu trabalho com as gestantes, né? Então, eu trabalho tanto na parte de reabilitação do assoalho pélvico para as disfunções pélvicas, como também na parte, né, das gestantes para o parto. Trabalho tem um método de trabalho que chama ginástica feminina, que eu já uso há um tempo também, e que é baseado, né, no tratamento do assoalho pélvico. Eu sou professora da PUC de São Paulo, a Val lá da curso, né, Val? Já fizemos lá, e coordeno os estágios lá na PUC. E lá eu também estou, as disciplinas que eu ministro são saúde da mulher, né, a ginecologia, no caso, e geriatria. Faço também polo de anatomia palpatória e estágio de saúde coletiva. Gente, Ju é incrível. Ju, seu áudio está falhando um pouquinho. Deixa eu ficar mais perto. Será que melhora agora? Tá melhor? Melhorou. Deu para ouvir?
a minha Deu para ouvir apresentação. meio para mim veio meio cortado, Tá. né? Mas só para reiterar, gente, quem não escutou bem, a Juliana, ela é professora doutora da PUC São Paulo, ela é educadora física também, ela tem um livro incrível que se chama Ginástica Feminina, depois estou sabendo que você está fazendo coisas aí novas, louca para saber Tem direitinho. novidade, tem novidade. Principalmente para falar sobre essas novidades, tá? Tá. E ela trabalha com saúde da mulher há muito tempo. Juliana já acompanhou muitas gestantes porque ela trabalhava dentro de um hospital, não um hospital, né, Ju? Como me explica, fala um pouquinho dessa história. Era do seu atendimento já dentro do CO, já bastante tempo atrás. Foi logo que eu. Vê se tá melhor agora que o pessoal tá falando aqui, acho que agora tá melhor, né? Tá. Então, logo que eu entrei para dar aula na PUC, eu fiz o concurso para a disciplina de gineco-obstetrícia. Eu estava terminando meu mestrado na Unifesp, que eu fiz uma avaliação de assoalho pélvico, fadiga de assoalho pélvico. E aí, logo que entrei, fui supervisionar estágio e o estágio era numa maternidade. Então foi assim, maravilhoso, né? Porque foi num momento, foi em 2011 ou 2012, se eu não me engano, onde a Fisio ainda não estava nas maternidades. E aí eu lembro que quando eu entrei, o pessoal da maternidade, era uma maternidade pública, né? E eles olhavam e falavam, mas o que você está fazendo aqui? O que fisioterapia vem fazer aqui, né? E aí foi difícil no começo para eles nos aceitarem, mas eles perceberam com o tempo, a gente conseguiu se integrar na equipe, e eles perceberam como o nosso trabalho lá era importante, ao ponto de depois, no final, eles quererem que a gente fosse todos os dias, porque a gente ia só 2 vezes por semana, né? Então foi muito legal, os alunos amavam, era um estágio muito gostoso, e eu aprendi muito, eu falo que eu tive a oportunidade de, muito mais do que ensinar, aprender lá, e aí eu me aprofundei mais ainda nessa parte da obstetrícia, né? Hoje em dia nossos estágios não acontecem mais em maternidade, é uma pena, mas é uma experiência que eu tive assim por muito tempo, de ficar no centro obstétrico, foi muito bacana. E aí eu tento trazer a teoria disso para os alunos, né? Sim, Mas foi muito. Desculpa, eu te interrompi. Não, não, só falei que foi muito bom. Porque é isso, eu acho que é tão raro a pessoa sair da graduação com essa experiência, né? A Sim, cadeira de saúde da mulher é uma cadeira muito pequena dentro das universidades, né? Dentro do curso de fisioterapia. E a obstetrícia passa longe. Então, assim, você ter essa oportunidade de estar dentro de um CO é assim é uma oportunidade de ouro para quem está na é, graduação, é. né? E é muito doido porque a gente sente realmente essa resistência dos hospitais de terem a gente lá. E depois, quando eles percebem os benefícios, eles começam, como é bom ter uma fisioterapeuta dentro da sala de parto, né? Com certeza, foi o que a gente sentiu mesmo, né? Os alunos adoravam, era uma experiência maravilhosa, né? Maravilhosa. E aí é isso, é entender na prática o que está lendo, né? E quando a gente fala de gestação, a gente fala muito sobre assoalho pélvico, que é o tema, né, Ju? É, Que é o seu objeto de estudo, né? E sim. aí, como que está esse assoalho pélvico impactado pela gestação? Então, até para a gente poder falar, né, da incontinência. O que acontece com a mulher, né? A gente fala muito disso nos cursos, né, Val? É um corpo que está em total transformação, né? Então, a partir do momento que ela fica grávida, ela tem uma gama de alterações hormonais que vão refletir nos vários sistemas do corpo, né? E quando a gente pensa no sistema músculo-esquelético, todas as alterações que a gente vai ter, decorrentes da relaxina, do estrógeno, elas vão fazer com que essa pelve e a postura dessa gestante fique muito alterada, né? Então, assim, ao longo do tempo, e não é uma coisa que muda e pronto, não, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, ela está em constante mudança. E muitas vezes essas mudanças
não são tão fáceis de serem adaptadas pela mulher, né? E o assoalho pélvico é um dos que sofre entre aspas, né? Mas é um dos que tem uma maior sobrecarga, porque conforme a pelve vai mudando a sua conformação, ficando maior, né? Aquele estreito ela vai se afastando, o centro de gravidade vai mudando, então a marcha da grávida fica diferente, a postura da coluna, a postura da cabeça, ela vai tendo todo o seu comportamento alterado e a pelve tem que se ajustar, né? E ao longo do tempo, né, conforme esse abdômen cresce, o útero cresce e esse centro de gravidade muda, o assoalho pélvico vai sendo mais sobrecarregado. Então, a gente percebe que ao longo da gestação, esses sintomas ou essas alterações, elas ficam mais evidentes, né? Algumas mulheres sofrem menos, têm poucos sintomas, mas tem outras que têm muitos sintomas, né? Dor sacroiliaca, dor lombar, incontinência urinária, dor no quadril. Então, assim, muitas alterações que podem acontecer, né? E que a fisioterapia está aí para ajudar essas mulheres a se adaptarem melhor a tantas transformações, né? Exatamente. Eu acho que a gente sempre comenta, né, Ju, que uma das grandes questões é que o assoalho pélvico, ele é hormônio dependente, né? Ele é uma Sim. musculatura que depende muito dessas transições hormonais e que vai estar muito mais impactado durante a gestação, né? E durante toda a fase climatérica da mulher, que é uma fase bem extensa. A gente fala de menopausa só pensando naquele período onde a menstruação para. O período de climatério ele pode variar de 5 a 10 anos numa mulher e ela vai desenvolvendo aí sintomas também. Então, como o assoalho pélvico ele é hormônio dependente, a mulher está nessa bomba de estrógeno aí, né? E junto com a relaxina, ele vai ter outra qualidade. Junto com essa qualidade dessa musculatura que está modificando, a gente também vai ter alterações a nível dessa questão vesical, né? Desse enchimento Sim. da bexiga, de enervação. Então, assim, a gente tem todo um contexto que pode propiciar essa incontinência urinária na gestação. Mas Sim. não quer dizer que ela vai acontecer, porque a gente de vez em quando normaliza isso, né, Ju? E acho que esse é um ponto muito importante. A gente sabe que a perda urinária na gestação é algo comum, muitas mulheres apresentam. Eu até antes de vir, eu dei uma revisada, tem uma revisão novinha da Cochrane, e que fala que 1/3 das mulheres, né, vai apresentar incontinência urinária, e que isso vai ser mais prevalente no terceiro trimestre, né? Então a gente tem um estudo bacana brasileiro também de revisão, e mostra que 31% das mulheres têm incontinência, 3% dessas no primeiro trimestre, 22% no segundo e 75% no terceiro trimestre. Então a gente sabe que é um sintoma que aparece mais no final da gestação, que é comum, mas que é o que você falou, que é muito importante a gente falar. Não é normal. Então, se a gestante tem perda, ela tem que procurar, ela tem que avisar a obstetra que está perdendo urina, porque às vezes isso passa despercebido nas consultas, né? Tem que avisar e tem que procurar ajuda. No terceiro trimestre isso é mais prevalente, lógico, porque é a fase em que o corpo teve mais alterações. Então, tudo aquilo que a gente falou de alteração da pelve, né, da postura, vai estar no seu nível máximo. Então, esse assoalho pélvico também vai estar no seu nível máximo de sobrecarga. Então, isso aparece mais. Mas, mesmo assim, não é normal. É comum, não é normal, né? Exato. 1/3 das mulheres ter é uma prevalência alta, né? É uma queixa muito comum. Eu tô com 2 gestantes que relataram perda urinária no primeiro trimestre, em momentos de esforço, né? Que eu acho que é o que mais acontece também. A gente vê logo no início, né, gente, da gestação, a gente já começa a escutar os sintomas urinários. Os sintomas urinários, eles aparecem bem no início, né?
a poliúria mesmo, a noctúria, né? Então, eles já vão aparecendo, Sim. então, demonstrando essa situação desse esvaziamento não completo da bexiga, né? Uhum, uhum. Normalmente. E aí, com a situação dessa origem e inserção de assoalho pélvico que modifica por conta das alterações posturais, né? Um assoalho pélvico mais distendido, a gente a gente pode apresentar realmente uma incontinência urinária de esforço, normalmente é o que elas mais relatam. É, a prevalência é maior. Até porque também a gente tem uma questão de aumento de pressão intraabdominal, né, Ju? Tem, sim, sim. Então tá tudo, né, favorecendo isso acontecer. E esses músculos do assoalho pélvico, eles não estão biomecanicamente na sua melhor situação para responder ao aumento de pressão abdominal, né? Então, muitas vezes, e é o que a gente sempre fala, né, Val? Não é só uma questão de força, porque a gente tende a pensar, então é porque o assoalho pélvico está fraco. Pode ser uma das causas, uma fraqueza muscular. Mas a gente não pode esquecer nunca de que esse assoalho pélvico ele tem uma atividade que é coordenada, né? E que deve acontecer de maneira coordenada e equilibrada com as outras partes do corpo, né? Quando eu tenho aumento de pressão abdominal, quando eu faço movimentos rotacionais, bruscos, eu tenho que ter um sincronismo, uma coordenação muscular. E muitas vezes é isso, esse é um dos problemas, né? Não exatamente uma fraqueza, não necessariamente uma fraqueza, né? Eu vejo, pelo menos no ambiente que eu trabalho, como a gente trabalha muito com movimento, né? Eu sei que você também Sim. é a questão da ginástica feminina, que a Ju tem. Ela vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho vocês vão saber disso, gente, maravilhoso. Então, assim, como a gente trabalha com movimento, eu vejo que a gente pensa, né, Ju, você que também é educadora física, pensa muito nessa questão de performance, de força, né? Eu tô meio assim, observando muito na nossa área essa história da performance, tá? Tipo, você contraiu sua. Até uma minha professora de inglês veio falar assim: você já viu aquela mulher que fala, você contraiu sua pepeca hoje 5 vezes? Mas isso é pra todo mundo, Valéria? E eu falo assim: gente, a sua pélvica é tanta. Tem muito mais função aí, Não né? é? Que é a resistência, que é a coordenação, né? A flexibilidade, né? Que adianta você ter um assoalho pélvico forte pra caramba e rígido, sem flexibilidade? Também é ruim, né? Também não vai funcionar bem, né? Não, o reflexo, né? Você pode perder o reflexo muitas vezes. Então, assim, eu acho que a gente está tendo uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, sabe? Porque a gente está vivendo um momento de muita informação, né? Sim. Muito. Então, as mulheres de vez em quando, não, tô precisando fortalecer porque eu tô perdendo. Então, eu vou seguir a fulaninha que tá ensinando eu contrair e eu preciso contrair porque eu preciso deixar ele forte. Gente, muitas vezes aquela mulher é tensa, né? Sim. Ela tem um assoalho pélvico tenso, esse assoalho pélvico não está coordenando e ela pode estar simplesmente tendo uma resposta do assoalho de outras tensões faciais também. Então a gente está num momento que está meio delicado, porque essa sensação dessa excesso de informação com qualidade de informação, né? Não dá para controlar, né? E aí a pessoa ouve alguma coisa, acha que aquilo é verdade e muitas vezes não tem um acompanhamento mais específico, né? Mais individualizado. Cada caso é um caso, não é todo mundo que tem problema de fraqueza de assoalho pélvico, né? Necessariamente. Então, para tomar cuidado, né? Muito, muito. E entender realmente como que está sendo essa incontinência urinária, né? E perceber, ok, ela está sendo como normalmente acontece na gestação, que é por esforço, né? A minha gestantes que chegaram foram falando sobre o espirro. Eu espirrei e perdi xixi, né? Sim, sim. Então, quer dizer, é um aumento aí e não tá tendo, não é só força, ela não tá tendo reflexo.
É. Porque não está coordenado. Então, são duas qualidades, né? Não, tem muita coisa. E tem que lembrar essas mulheres que têm perda urinária na gestação que o assoalho pélvico delas se mostrou ineficaz no momento de sobrecarga, né? Então, assim, ou ele era fraco ou ineficaz, vamos chamar assim, né? Debilitado, num nível leve. E quando ela teve uma sobrecarga, isso apareceu, ou foi a sobrecarga que acabou mudando ali biomecanicamente e ele passou a não conseguir responder. Independente se ele já era disfuncional e a gestação mostrou isso, ou se a gestação causou essa disfuncionalidade, independente, essa mulher ela vai ter mais chance de ter incontinência quando ela entrar na época do climatério e menopausa, porque a gente já sabe que é um assoalho pélvico que não responde bem a uma situação de sobrecarga, né? Então, um motivo para ela procurar um tratamento e melhorar a condição dessa musculatura, né? Um tratamento bom, né? Não ficar só fazendo contrai, solta, né? Eu já contraí hoje, eu não sei nem quem é. Foi uma professora de inglês me perguntando, você já viu aquela mãe? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Enfim, mas quem seja, honestamente. E nem posso falar, porque eu nunca vi, gente. Só estou falando aqui que foi um comentário que eu falei, como assim? Sim, sim. Porque às vezes essas coisas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa também falou de outra maneira, tem que ver como é que o ouvinte recebe. Isso que é o complicado, isso que é muito difícil, né? É muito difícil. Pelo menos ela falou de assoalho pélvico e a sua aluna, né, abriu a cabeça para isso. Tem um lado bom, né? Tem, com certeza. A minha Né? professora de inglês, ela é minha professora, essa. Eu sou professora. Mas assim, eu acho que esse ponto que você falou é muito importante, né? A gente tem vários mitos na gestação, né, Ju? A questão de, não, eu vou ficar com a vagina larga por conta da gestação, eu vou perder a urina, eu vou perder o prazer. Eu acho que mexe muito numa intimidade da mulher, né? E muitas vezes ela fica com esses medos guardados e ela não vem procurar a ajuda de um profissional, né? Sim. Até porque entra também num grupo de mulheres que falam, mas eu também perco quando eu espirro. E aí entra questão de normalidade, que a gente fala, oi, não. Não pode, não pode assim. Nunca perder urina vai ser normal, né? Nunca é normal. Se você está perdendo é porque algo não está funcionando adequadamente. Ou é uma fraqueza, ou é uma falta de coordenação, ou é uma disfunção da bexiga mesmo. Então, a gente sempre tem que procurar ajuda, investigar, né? Avaliar com um bom profissional, porque tem como melhorar, né? E o que eu acho mais importante, na gestação, muitas vezes, no pós-parto, essa incontinência permanece por 3 meses, cerca de 1/3 das mulheres permanece com a incontinência nos primeiros 3 meses e depois melhora, naturalmente. Mas é o que a gente falou, é um assoalho pélvico que já se mostrou disfuncional no momento de sobrecarga, né? Quanto mais precocemente esta mulher procurar ajuda, melhor é o prognóstico, né? Se ela está num nível bem leve, é muito melhor para nós tratarmos. Os resultados são muito melhores, né? Se ela fica esperando ter que usar um absorvente, perder urina todo dia numa quantidade maior para procurar ajuda, ela já vai estar numa incontinência mais severa. E aí o tratamento não vai ser tão simples, né? Então, assim, quanto antes procurar, melhores os resultados, melhores as chances dela ficar bem, né? Com certeza, com certeza. E aí que a gente não pode minimizar as perdas. Foi uma gotinha. Não, Isso. você perdeu uma gotinha? Então, isso foi uma questão de chamar a sua atenção para você realmente verificar que essa simples gotinha, se você tratar, ela vai ser uma coisa muito pequena, com resultado que vai te deixar mais satisfeita. Com certeza. Porque você fica postergando, e daí depois vira uma incontinência, como você falou, moderada, severa, e aí o tratamento é mais longo, impossibilita a situação de fazer esporte, né? E aí vai trazendo para um aprisionamento social, que esse é a grande questão
da incontinência, né? E a gente está falando desse aprisionamento social para as incontinências de mulheres mais idosas, né? Sim, e que às vezes o primeiro sinal foi na gestação, né? Foi. E aí ela não ligou, e aí engravidou de novo, teve perda. Ah, mas da outra vez eu tive perda, o neném nasceu e voltou ao normal. E aí tem mais um filho, e esse assoalho pélvico vai sendo sobrecarregado, e ela nunca trabalhou, porque antigamente quem pedia para as grávidas fazerem tratamento corporal, né, para prevenir ou para tratar a incontinência, ou para preparar o corpo para a gestação? Ninguém fazia, né? E as mulheres iam tendo os filhos e aquele assoalho pélvico ia ficando cada vez mais esquecido ali, né? Nunca trabalhado. E aí fica incontinente mais velha, né? Outra coisa que elas falam dessa coisa da normalização, quando você falou, tem muitas que falam assim, não, mas eu não tenho, não perde. Só se eu ficar com uma rinite, por exemplo, e ficar espirrando muito, daí escapa um pouco, mas assim, não é incontinência, porque é só quando eu tenho rinite. Então, assim, justifica para não falar que tem, né? Para não assumir a incontinência, ou para normalizar mesmo, né? Então, é porque até tem uma situação que eu acho que rola, eu sei porque eu tive uma aluna que veio para mim já e falou isso para mim, Val, eu pedi urina esses dias, nossa, que sensação de fracasso que me deu. Eu fui fazer não sei o que, eu perdi urina, assim, foi uma sensação ruim. Ela passou a emoção do que ela sentiu com essa perda, sabe? Já uma mulher já nessa idade mais climatérica e tal. E foi um fracasso total, me senti um fracasso total perdendo urina, porque eu estava apertada e não conseguia ir no banheiro. E assim, é uma atleta, anda 4 horas de bicicleta, sabe? E aquilo foi uma situação que mexeu no emocional dela, né? Então, muitas vezes, ela acaba nem falando, nem indo procurar ajuda, porque ela tem vergonha. Sim, sim. Ela precisa digerir essa história, né? Às vezes ela fala, não, acho que não. Espera ter um novo episódio para ter certeza de que aquilo é uma perda mesmo, que não foi um acidente. Então, existe uma resistência no início, né? E por isso que é importante a gente falar tanto, que não é normal. Pode ser comum na gestação, né? É o que a gente falou, 1/3 das mulheres pode experimentar, principalmente as que estão no terceiro trimestre. Mas não, nem por isso, por ser comum, a gente pode normalizar, a gente pode falar que é normal. E é importante que elas saibam que se existe perda, vale a pena procurar um profissional habilitado e verificar o que está acontecendo com esse assoalho pélvico. É um problema de força, é um problema de coordenação, o que está acontecendo aí? E um profissional bem habilitado vai avaliar e vai conseguir oferecer ferramentas para essa mulher melhorar essa condição, né? E prevenir problemas no futuro, que eu acho que é muito importante falar isso, né? Com certeza. A grande questão que eu vejo, assim, aqui compartilhando com você e com as pessoas que estão ouvindo, é a situação da avaliação, né? Ser fidedigna. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que a gente fala que o assoalho pélvico é hormônio dependente e que ele está com sobrecarga, a gente está fazendo uma avaliação real daquele assoalho pélvico daquela mulher? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que ela está numa situação que não é a de normalidade dela, né? Antes da gestação. É um outro assoalho pélvico naquele momento, né? Isso. Sim, com certeza. E aí tem que levar em consideração todas. Por isso que a gente fala, né, que não adianta ficar só no contrai e relaxa, porque tem que avaliar como é que está essa postura, o que que ela faz no dia a dia dela, né? Tem alguma outra dor musculoesquelética associada? Em que situação que aconteceu a perda? Um monte de coisa que a gente tem que pensar neste conjunto, né? Para tentar chegar num resultado, né? Num diagnóstico. E entender que esse corpo depois também vai voltar a ser parecido com o que ele era antes, né? Outro fator, Val, que eu acho que a gente tem que falar, e que inclusive estava nessa revisão sistemática que eu peguei, essa revisão fala, né, que um treinamento estruturado no início da gestação, ele é muito eficaz para prevenir a incontinência no final da gestação e no pós-parto, tá? Então, é uma revisão sistemática da Cochrane, então, assim, super bem estruturadinha, e ela reforça que o nosso tratamento vale a pena.
mas eles não conseguem definir direitinho, ainda precisa estudo para definir que tipo de mulher, em quais situações esse treinamento é mais eficaz ainda, né? O que eles conseguiram definir é que tem um grande fator de risco que deve ser evitado, que é o excesso de peso. Então, IMCs elevados, as mulheres grávidas que ganham muito peso, assim, além da sobrecarga da própria gestação, ela ainda vai ter uma sobrecarga a mais de ter engordado muito. Isso vai ser mais desfavorável ainda ao assoalho pélvico, né? Então, às vezes a gente está falando isso, que é um corpo que depois ele vai voltar um pouco parecido com o que ele era antes. Depende, se ela engordar 30 quilos, pode ser que ela não recupere e ela continue com uma sobrecarga ali de assoalho pélvico, né? Então, é mais um fator que pode estar envolvido, né? E que a gente tem que levar em consideração, Sim. né? E quem faz fisioterapia e outras atividades físicas na gestação, tem uma chance menor de engordar muito. Então, é também um outro benefício da gente fazer algum tipo de atividade bem orientada, porque é um fator de risco a menos que a gente vai ter aí para incontinência urinária, né? A gente manter o peso adequado na gestação. Sim, sim. Porque é isso mesmo, né? Esse sobrepeso aí, ele vai ajudar a ter uma sobrecarga, como você mesmo explicou, né? E uma das situações que a gente tem visto, que acho que a gente está começando a mudar, acho que está tendo uma interferência. Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo uns barulhos mesmo. Esquisito, né? Aqui tá tão quietinho. É, aqui também, foi estranho. Enfim, uma das coisas que me chama a atenção, né, é que a gente está vendo eu pelo menos que eu estou recebendo ultimamente, nesse primeiro trimestre já teve do queixo. Ah, desculpa, mas o meu pensamento era outro. Deixa eu falar, voltar, rebobinar. Rebobinar é horrível, porque lembra a idade. É coisa do pessoal mais velho, mas tudo bem, pá. Ai, socorro! Bom, mas assim, porque antigamente não, nos últimos anos, as mulheres têm ido procurar a fisioterapia para fazer um preparo para o parto, para preparar o assoalho pélvico para o parto, né? E o que a gente tem comentado, que elas estavam chegando no terceiro trimestre para fazer fisioterapia, e que o próprio médico estava indicando elas virem para a gente assim a partir da 30ª semana. Era o que era comum da gente receber. E como é importante a gente estar recebendo essas mulheres já no primeiro trimestre. É o ideal, né? E elas ficam com medo de vir no primeiro trimestre, mas no primeiro trimestre, o que eu tenho percebido, pelo menos na minha clínica, eu não estou falando aqui de artigo científico, estou falando da clínica, é, por exemplo, aquela mulher que está com muito enjoo, mas está tendo enjoo demais, está vomitando demais. Ela vai começar, a questão do enjoo pode trazer um aumento de pressão. Ela vomita muito, né? Ela faz muito esforço abdominal, Exato. Eu tava com uma esses tempos que não conseguiu fazer aula comigo porque tava com dor abdominal de tanto que ela tinha vomitado. Tem mesmo essa história de, eu vomito e aí eu percebo que escapa um pouquinho de xixi, né? Exato. Então, assim, a gente tem que entender, porque até a Brina falou justamente sobre isso, sobre uma que veio que está com incontinência urinária quando vomita. O que acontece nesse reflexo do vômito, né? É um aumento de pressão e é um reflexo de saída, né? Então, se você não tem essa saída do vômito está vindo por cima, mas se você não tem justamente uma sustentação por baixo, você vai ter perda. E o primeiro trimestre, gente, é um trimestre de muita bomba hormonal. E um trimestre onde o sacro move mais. O primeiro trimestre, o terceiro trimestre é onde você tem mais movimentação desse sacro. E aí o assoalho pélvico acaba sofrendo mais, né? Porque tendo mudou mais alterações, né? Exatamente. Então, a gente estava tendo muito essa situação dos médicos mandarem para a 30ª semana para preparar para o parto, e a gente está falando justamente do contrário, falando, gente, começa a mandar essas mulheres no início. Porque ela vai estar tendo uma perda, aí vou falar de força mesmo, uma perda de força desse assoalho progressiva,
tá? Agora eu tô falando de força mesmo. Não, mas Durante a gestação, perde, exato, perde. É. ela vai perdendo progressivamente a força. Então, se você não está trabalhando para manter o mínimo, para ela ter essa resistência, ela vai ter complicações no puerpério. Sim. E uma das coisas que eu sempre comento também é que, apesar de a gente saber que essa incontinência urinária volta, assim, essa força do assoalho volta normalmente, um assoalho pélvico que foi treinado, ele vai voltar com muita mais facilidade. Sim, ela tem até o aprendizado motor, né, daquele movimento. Então, além dele ser um músculo que responde melhor, ainda tem o fator do controle motor mesmo, né? A programação do movimento, né? Exato. Então, assim, é muito engraçado porque a gente vê isso, né, Ju? Pede, ativa o assoalho pélvico, eleva seu assoalho pélvico. Tem mulher que ativa tudo menos o assoalho, né? Então, e eu acho que essa é uma grande vantagem também dessas que vêm no primeiro trimestre, as gestantes, que são encaminhadas bem no comecinho, porque a gente consegue fazer um trabalho de educação do movimento, né? Ao longo dos 9 meses, óbvio, não vamos dizer que sejam 6, né? Que ela chegue no terceiro mês, a gente vai trabalhar 6 meses com essa mulher, a gente vai trabalhar respiração, alterações na caixa torácica, a gente vai trabalhar a mobilidade da coluna, a pelve, o assoalho pélvico, as questões de equilíbrio, de alteração de equilíbrio. E aí, que você também é do movimento como eu, né? Este assoalho pélvico vai funcionar melhor, porque ele vai funcionar integrado com o resto do corpo e com todas as ações que o corpo faz. Então, com certeza, a gente vai fazer exercícios para fortalecer, de contrai e relaxa? Vai. Mas isso daí vai ser o mínimo da nossa terapia, né? A gente vai associar esse assoalho pélvico a muitas outras atividades ao longo da gestação, de acordo, porque também em cada trimestre, em cada fase, ela vai tendo alterações diferentes do corpo, né? E a gente vai trabalhando em cima de cada alteração, adaptando isso daí. E é uma delícia, né? Você também adora, eu também adoro. Eu acho maravilhoso. Eu falo, gente, quando eu pego as gestantes do começo e vai até o parto e às vezes o puerpério, agora a gente está tendo também, né, essa oportunidade de continuar tratando dessas mulheres, é maravilhoso, né? E elas ficam tão felizes. Ficam. E isso é uma coisa que também que é muito gratificante, porque Sim. elas vão entendendo, é isso, né? Elas vão percebendo esse conhecimento do próprio corpo, elas vão percebendo os benefícios, como ela chega de uma maneira e fica de outra depois da terapia, né? Vai tirando todos os desconfortos, porque uma questão que é importante a gente falar é que a gestação, ela é natural, mas ela é sobrecarga. Ela é Sim. impacto no corpo da mulher, né? Sim. E tem mulheres que não, que ficam bem chocadas com isso. Eu tô com uma que tá bem engraçada. Porque ela tá assim, mas meu peito cresceu demais. Eu falei, Ah, mas eu tô sentindo isso. E assim, é o que vai acontecer, né? Então, assim, tem uma situação que a mulher quer ficar grávida, mas aí quando ela vê o impacto que tá acontecendo no corpo dela, quando ela percebe que ela não se reconhece mais, né? Ela começa também a ficar meio fragilizada e você vai dando um certo um contorno para ela entender que aquilo faz parte, que não é algo que está sendo ruim ou que está sendo com ela, né? Isso. E que se ela trabalhar e conhecer o próprio corpo, o retorno depois também fica mais fácil, né? Que é o que a gente falou, se a gente atende essa gestante a gestação toda, a gente vai tentando trabalhar, adaptar esse corpo ao longo do tempo, conforme ela vai tendo as alterações. Quando ela volta, mesmo que ela não volte imediatamente, porque é difícil também para essa mulher conciliar o bebezinho novo, as noites que ela não dorme, a amamentação com o cuidado ao corpo, né? Mas a gente consegue, às vezes, dar uma dica de coisas que ela pode ir fazendo no dia a dia. E quando ela vem, ela vai retomar, mas ela vai retomar de algo que ela já sabe fazer, que ela já fez com a gente. Não vai aprender do zero, né? Então, é um corpo que tem um certo... uma memória, né, daquilo que a gente acha importante. Então, o retorno também fica mais fácil, né? E demora, que é aquilo que a gente falou do quarto trimestre, né, Val? Eu acho que isso tem que ser muito falado, as mulheres têm que saber, porque senão é uma frustração. O neném nasce, às vezes ela tá com aquela barriga ainda grande,
e ela fica se sentindo feia e acha que nunca vai voltar. Um corpo que demorou 9 meses para formar um serzinho, ele não vai voltar em um mês a ser o que ele era antes. Tem tempo. E a gente tem que aceitar esse tempo, tem que trabalhar a favor do tempo, concordo. A gente tem estratégias para fazer com que esse processo seja mais rápido e melhor, mas que o tempo existe, ele existe. A gente tem que aceitar, não é? A gente não pode ouvir alguém que falou que tira uma foto na revista, tem nenê, tira uma foto na semana seguinte com a barriga chapada e a gente acha que a gente tem que ser assim também e que isso é o normal. Não é, né? Não é. E não precisa ser, né? Não, e é justamente esse, eu acho que é a grande questão do puerpério, né? Desse quarto trimestre, a gente conversou muito num No bate-papo programa. no programa do PhysioChat sobre puerpério, né? Que é esse momento de ésteros... ai, meu Deus, a cabeça fugiu a palavra, mas de esterogestação, né? Que o bebê tem esses 3 meses que ele é completamente dependente da mãe. Essa mulher tá passando também, se ela teve um parto vaginal, ela está se recuperando desse parto vaginal, que é esse corpo que se abriu completamente. Se não foi um parto vaginal, foi um parto cesárea, que é cirúrgico, que também é tão intenso quanto, porque é uma cirurgia grande, Sim. né? E aí essa mulher está se recuperando desse impacto do parto, está se encontrando com esse bebê pela primeira vez, com todo o aprendizado da amamentação e está tendo cobranças para que ela esteja socialmente dentro de um padrão de beleza, né? É. E aí eu sempre brinco que a mulher nesse momento, se ela está se cuidando é porque, nossa, ela está se cuidando, ela não está, né? Não tá com o Não liga bebê. pro bebê, tá mais preocupada com ela do que com o bebê, né? Exato. E aí, se ela não tá se cuidando, nossa, ela não tá toda suja, nossa, você não tem o que Relaxar. fazer. Tá toda relaxada, é a palavra. Então, assim, é um julgamento de um comportamento que não favorece a mulher a se recuperar, né? Não. E aí, a Ju falou muito dessa questão que a gente é muito parecida, porque a gente trabalha com movimento. A gente fala bastante da questão da respiração, né? E a respiração, o diafragma torácico influencia muito em cima da recuperação do assoalho pélvico, né? Porque eles são sinérgicos. Muito, muito. E se essa mulher está vivendo uma situação emocionalmente que não seja favorável a ela esteja muito abalada, o que ela trava? A respiração, né? Então, Então, ela trava a respiração, como que vai estar esse assoalho? sim. Travado, né? E aí ele tá tudo travado e você trabalha a força. Que é só ficar contraindo, 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 né? E aí, realmente, a gente vai ficar resolvendo o problema, né? A gente tem que ter esse olhar realmente global e observar essas conexões músculo-faciais desse assoalho pélvico. E emocional também. Porque tudo que a gente trabalha em assoalho pélvico, seja uma incontinência, seja um vaginismo, tem um componente emocional ali, né? Sim, sim, sim. E essa mulher, vamos dizer, porque assim, muitas vezes, né, no pós-parto, ela, quando volta a ter relações sexuais, ela tem dor, ela sente dor, então ela tá com essa região mais tensa, né? Pode estar ainda com incontinência urinária, se ela teve essa incontinência na gestação. Muitas vezes isso vai persistir até uns 3 meses pós-parto. Então, são todas situações difíceis de lidar, né? E que a gente tem que entender e que é importante que ela procure ajuda, por mais que neste momento seja difícil, porque tem que organizar a mamada, tem que organizar uma série de coisas. Mas se ela puder, nem que ela leve o bebê, ou que esse profissional vá até a casa dela para ter uma função, né, e orientar adequadamente, seria o ideal, né? Se pudesse acontecer isso. Para essa mulher conseguir entender qual que é o caminho que ela precisa tomar, né? Às vezes também elas começam a fazer exercício
muito precocemente e exercícios que não são indicados, vamos dizer que ela, quem sabe, ela tem uma diástase abdominal, ela está com aquela parede abdominal distendida ainda, não retornou, e ela começa a fazer exercício e começa a fazer movimentos que não são os mais indicados. Acontece muito, né? Então, assim, Eu não é recebo gente que muito, veio né? para mim depois de tava no puerpério e aí tipo lá o bebê tá com 4, 5 meses, começou a malhar enlouquecidamente para emagrecer e aí começou a perder perda. Aí vem e me procura. Porque daí aparece a incontinência, né? Porque, ou seja, em 4 meses o corpo ainda não voltou. Por mais que ela esteja magra, aquelas alterações dos 9 meses, elas demoram um tempo para todo mundo, né? Então, biomecanicamente, esse corpo não está ainda como ele era antes. E aí ela vai sobrecarregar e vai responder com incontinência, né? Pode ser incontinência, pode piorar a dieta, né? Acontece, né? Então, eu acho que é um pouco de falta de informação mesmo. E uma necessidade de estar dentro dos padrões, né? Isso que eu acho que é uma coisa que me incomoda muito. Isso me incomoda também. Me incomoda bastante essa cobrança, né? Essa Sim, cobrança que a mulher tem o tempo inteiro de estar dentro de uma caixinha mesmo, de ser boneca em certos aspectos, né? Enfim, mas a moça que é a Babi Machado, ela falou: Olá, estou grávida e me preparando para um parto natural. Sou de Belo Horizonte. Quem devo procurar? Uma fisioterapeuta do assoalho pélvico. Eu recomendaria Aí tem várias boas, não é? Em BH, tem aí o berço da obstetrícia, né? pois é, em Belo Horizonte a gente tem tanta gente boa, a gente tem a Elza, né, A Baracho. Sabrina Barato. Mas assim, eu acho que tem que procurar pessoas que. Eu acho assim, tem que ser alguém que tenha a especialidade, né? Eu acho isso muito importante, porque não é fazer a mesma coisa que a gente faz com alguém que não está grávido com alguém que está grávida, né? A mulher grávida, é o que a gente fala, é um corpo que sofre mudanças, biomecanicamente é diferente. Então, o profissional que estuda isso, ele vai saber reconhecer e vai saber avaliar e indicar a melhor forma. O ideal é procurar um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta especialistas na área de saúde da mulher, obstetrícia, né? Agora a gente está mais especialista ainda, né? A gente tem na saúde da mulher aqueles, eu faço coloprocto, eu faço incontinência, eu faço obstetrícia, né? Várias. Eu gosto de trabalhar um pouquinho de tudo, mas o ideal é que seja uma pessoa com uma especialidade na fisioterapia da saúde da mulher, né? Sim, sim. Porque muitas vezes é um momento tão específico, né? A Sim, gente a gente que trabalha assim, eu gosto mais da área de obstetrícia mesmo, eu não sou muito ligada enfim, nas outras áreas tão fortemente, né? Nem já tive mulheres me procurando por questão de vaginismo, eu falei, não é a minha praia. indico pessoas, né? Eu acho Sim, que tem tanto profissional bom, a gente está com tanta gente, eu acho que a pélvica cresceu tanto, sim, pessoas muito boas, né? cresceu muito nos últimos anos, então a gente especifica, né? É. Eu acho que em BH tem muita gente boa. Ela estava falando aqui que o problema é a quarentena, né? Realmente é difícil mesmo. E nós, fisioterapeutas, fomos autorizados a fazer teleatendimento, trabalhar com telesaúde. Mas eu acho assim, quando é a primeira vez, a avaliação é difícil, né? Se já é um paciente seu, uma grávida que você já conhece, você já avaliou, você está acompanhando, dá para fazer por telesaúde. Mas um primeiro contato, você não olhar, eu acho bem mais difícil, bem mais complexo, né? Mas Então, eu acho que a situação de avaliação. Eu tenho visto colegas que, por um primeiro atendimento, tem feito presencial. faz com todos os cuidados, né? E aí É, depois acompanha. Eu acho que tem que procurar alguém que esteja. Eu voltei a atender muito poucos pacientes no consultório, totalmente equipada. Então, aquela coisa, atende toda paramentada,
Daí, quando ele vai embora, é aquela coisa da higienização do consultório inteiro, tudo, troca avental descartável, troca touca, limpa tudo, né, com álcool 70, né? E tem dado certo, estou me sentindo segura, porque tem gente que está precisando, né? Eu tive alguns casos que realmente eu esperei, falei, vamos esperar, mas agora eu falo, acho que tomando os cuidados e a pessoa estando, né, necessitada do atendimento, dá para a gente fazer, né? É que a grávida entrou agora no grupo de Grupo de risco. risco. Esse é o problema. Então, assim, se não for extremamente essencial, não é recomendado que vá, né? Mas, de repente, pode tentar uma orientação por teleatendimento. Tem uns aplicativos que a gente consegue olhar o corpo todo, pedir para fazer algum movimento, não sei. Difícil, né? Eu acho isso, assim, que se for para fazer uma avaliação, uma consulta presencial é válida. É. E depois eu tenho atendido minhas gestantes por teleatendimento. E está sendo tão curioso, porque eu tenho atendido gente de lugares muito diferentes. Então, você vê? Eu tenho atendido gente de São Paulo. Eu tenho uma paciente de São Paulo, uma do Sul. Sim. Mas você conheceu ela ou você já conhecia? Ou você conheceu Não, pela internet mesmo? foi indicação. E aí a gente começou a trabalhar para preparação para o parto. Que bacana. Tá indo. Tá sendo uma coisa bem curiosa. Para mim tá sendo curioso isso. Porque Eu eu tô acho tendo que problemas para pessoas de outros lugares. essa pandemia, neste sentido, a gente sempre tem nas crises acontecem coisas boas, né? A gente evolui em várias. É só ver a Segunda Guerra o que não teve de evolução da ciência, da saúde, da tecnologia. Não que seja bom, mas vamos ver o que tem de bom. E eu acho que esse aspecto da gente conseguir expandir e evoluir nessas questões do teleatendimento, das teleaulas, né, das ferramentas online, tem sido muito bacana, né, muito bacana. E elas se mostram eficazes em muitos casos, né? Sim. Então tá sendo. Eu tô tendo uma vivência interessante, honestamente. Cansa, bem cansativo atender online, mas está sendo bacana. O Val, tem mais uma pessoa, Andréia Gomes. Ela quer saber se a mulher que no parto normal foi submetida à episiotomia está mais sujeita a sofrer de incontinência. Depende, né? Depende de como foi essa epísio, do tamanho dessa lesão, do processo de cicatrização, da reparação tecidual que aconteceu após a epísio, se teve reabilitação, se não teve, né? Tem uma lesão. Logicamente que você tem um assoalho pélvico que teve uma lesão, ele com certeza não é como um assoalho pélvico que não foi lesionado. Então, ele tem um fator aí negativo. Mas não é porque teve uma epísio que vai ter incontinência. Mas seria muito interessante quem fez a epísio que pudesse trabalhar precocemente também este assoalho. Não sei o que você acha, Val. Então, a grande para mim é a Andréia, oi querida. Ela é uma Andréa cliente Gomes. de BH, foi engraçado. Olá, viu? O que acontece é que quando tem uma epísio, você tem um tecido cicatricial aí. Sim. Então, esse tecido cicatricial, ele pode formar uma fibrose. Uhum. Essa fibrose, ela pode trazer uma rigidez numa região desse assoalho pélvico que pode trazer consequências a médio e longo prazo. Por que a médio e longo prazo? Porque todo mundo se comunica com todo mundo. E a gente hoje sabe que dentro do assoalho pélvico a gente tem três camadas de tecido facial. Esse tecido facial que vai ajudar também essa recuperação, né? Assim, a fibrose, é colágeno e tudo mais. Como que vai ser transmitida essa força, né? Então, é uma situação que a gente sempre se pergunta, como que essa transmissão de força ou de resistência ou de manutenção dessa sobrecarga vai estar nesse assoalho pélvico para promover essa incontinência. Então, eu acredito que toda mulher que tenha feito uma epísio, também toda mulher que tenha tido uma sutura de laceração, né? Teve laceração e faz sutura, né?
deveria fazer um processo remodelação de tecidual. É o que eu vejo. Que muitas vezes depois fica aquela fibrose, e aí você vai ter umas consequências, umas disfunções musculoesqueléticas lá no futuro, e que vem de uma fibrose que elas não têm ideia. Que tá da cicatriz de Isso, porque às vezes essa incontinência pode não aparecer no começo, né? Porque cicatriza, não teve dor, não teve nada, a mulher esquece daquele assoalho e não trabalha a musculatura, né? Não faz reabilitação adequada. E aí, depois de 10 anos, ela entra na menopausa, ou fica no climatério, ou engorda um pouquinho e começa a perder urina. Pode ser reflexo disso também, né? Então, eu acho assim, não é que existe uma relação causal direta, mas é uma lesão, vai ter cicatriz, então seria muito legal que quem fez passasse por um processo de reabilitação, né? Uma avaliação adequada aí, para manter esses tecidos saudáveis, né? Saudáveis em muitos sentidos, né? Com boa contratilidade, com boa flexibilidade, sem nenhuma resistência, sem a fibrose, né? Eu acho essa questão de... a gente fala muito pouco de remodelação tecidual. E aí eu fico pau da vida, desculpa, gente, agora, assim, abrindo o coração, porque, assim, você faz cirurgia plástica, a primeira coisa que o cirurgião pede é para fazer remodelação tecidual, né? Cuidar da cicatriz, né? E é uma questão estética. Mas numa questão de uma gestação, que você pode ter também, ninguém fala nada. Tem que recuperar esse tecido, né? Se puder fazer uma recuperação. E a gente tem muito recurso, né? Hoje em dia, assim, precocemente, gente, a gente usa o laser, né? O laser de baixa intensidade é maravilhoso. Usa em fissura mamária e usa lá no assoalho pélvico também, né? Eu adoro quando vai no puerpério imediato para poder usar esses recursos. A gente acelera o processo de cicatrização, faz analgesia. Laser é maravilhoso. Já vai lá, já faz no peito e já faz na epísio. Se for cicatriz cesárea, já faz na cicatriz da cesárea, né? Além de outras coisas, logicamente. Mas eu acho que isso é falta de informação. Gente, como a gente falou, Ju, sempre a gente fala... Para variar, né? A gente fala dessa. Nós duas juntas, assim, pode fazer live de 2 horas. Pode. A gente está terminando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro. Ah, sim. Então, o livro desse método de trabalho que eu tenho, né? Tem muita relação com os métodos que você também trabalha. Chama ginástica feminina, que eu falo que é do assoalho pélvico à postura ideal. Então, a gente vai usar o assoalho pélvico sempre, mas conectado a todas as outras partes do corpo. Então, a gente melhorando a ativação deste assoalho pélvico, em conjunto com o resto do corpo, a gente melhora a respiração, a gente melhora a postura, a gente melhora a estética, a autoestima, né? Então, eu desenvolvi isso porque eu faço em mim diariamente, né? Eu me sinto muito bem. E eu percebo que as pessoas que fazem também se beneficiam bastante, né? Além de receber esse conhecimento sobre o assoalho pélvico e sobre a importância, porque para mim e para você eu sei que também é do assoalho pélvico que partem as outras coisas, né? Ele é o centro ali, ele é poderoso. Então, a gente trabalha desse jeito e quem consegue entender e fazer esses trabalhos de conexão com disciplina, percebem no próprio corpo a diferença, né? E não estou falando só de estética, estou falando de funcionalidade, de bem-estar. E a estética vem também como um brinde, né? É um bônus. E que, lógico, você vai ter uma postura mais legal, o seu abdômen vai estar melhor posicionado, você vai fazer os movimentos de maneira mais harmônica e não vai deixar esse assoalho pélvico ficar disfuncional. Não vou falar fraco, porque eu também acho que não é uma questão de força, é uma questão de ativação correta, né? Fazer o que tem que fazer na hora certa. Exatamente, eu acho que a palavra melhor é essa. E aí você está fazendo uma coisa nova, o que é novo, Ju? Conta aqui pra gente. Então, eu lancei o livro na época do doutorado, lembra? A gente deu curso junto, foi logo depois do nosso primeiro curso. E aí muitas fisioterapeutas me pediam para fazer uma formação no método, né? E aí eu fiquei pensando em fazer, mas quando a gente faz uma coisa, a gente tem que fazer algo que a gente gosta muito, né? Porque acho que se a gente faz com amor e com vontade, fica mais bacana.
E aí eu pensando muito nessa época da pandemia, inclusive isso que a gente falou do teleatendimento e não sei o quê, e eu acho que o primeiro projeto, ao invés de ser uma formação para fisioterapeutas, vai ser um projeto para o público em geral, que eu tô bolando aí, que está num planejamento, que eu acho que não vai demorar muito, mas a ideia é algo para o público em geral mesmo, né? Não uma formação. Vamos ver. Logo, logo eu falo, deixa dar certo, deixa os planos virarem realidade, e aí eu já te aviso, pode deixar que eu vou te avisar. Ótimo. Tô Então, empolgada, tô feliz. ai, que bom escutar isso, querida. Nem Então, falo. gente, procurem o livro da Ju, o nome é, de novo, Ginástica feminina, da Ginástica Feminina. editora CRV. Gente, para quem estava vendo a live, eu só voltei para me despedir, tá? Maravilhosa, Juliana, né? E é isso. Um beijo para vocês. Uma boa noite aqui, Ju, só para a gente se despedir. Oi, Ju. Pronto, só pra gente falar tchau. O Instagram tesourou a gente, ó. No Instagram não dá Foi. para falar de. Não, a Mas foi gente ótimo, Val. Obrigada, viu? Como sempre, adorei conversar com você. Eu também. Então, o livro dá para comprar na editora ou com Juliana, que já falou. E Isso. obrigadíssima por aceitar meu convite. Foi maravilhosa essa live sobre incontinência urinária, como sempre. Que bom, Tá? obrigada a você pelo convite. Gente, um beijo e uma boa noite de terça para todo mundo. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.